Muito bem, gente, voltando à nossa série de mensagens aqui de 5 minutos, nós estamos falando sobre Zoe, que é a palavra grega para a vida de Deus. Vamos enaltecer, engrandecer, como eu venho falando isso com vocês todos os dias, meditar sobre isso, agradecer, ter um espírito grato. A igreja tem um espírito certo, gente, é o espírito de gratidão por uma obra que foi feita na cruz do Calvário, que eu e você não poderíamos mudar a nossa condição espiritual, ok? Nós já nascemos na morte espiritual, como eu já expliquei aqui nos vídeos passados, mas Jesus veio para que eu tenha vida e tenha em abundância. Então essa é a grande razão da manifestação dele. Eu era um morto espiritualmente, mesmo vivendo sobre a face da terra, tá certo? Mas aí eu recebi o sacrifício de Jesus na cruz e automaticamente eu fui transformado num filho de Deus, numa nova criatura com a vida de Deus em mim e isso também na tua vida. Então tenho usado o texto base de Atos, capítulo 5, prender os apóstolos. Um anjo chega lá no verso 19, liberta e fala para eles assim, dá um recado para o povo, fala todas as palavras dessa vida, a palavra vida é Zoe, a vida de Deus, e eles foram para o templo para ensinar a respeito de Jesus, o Rei da Glória. Que coisa importante. Tantos conceitos eu já coloquei nos vídeos anteriores, eu quero só voltar a lembrar o do último vídeo, dizendo isso aqui, é muito importante você saber biblicamente que morte não é cessar de existir, ok? Então veja, beleza, e o cara já não está mais aqui, ele morreu, acabou e tal, não acabou nada, ok, gente? Isso aí não é cessar de existir, ok? Simplesmente o corpo ficou ali, mas a pessoa continua vivendo. Okay? Esse é um conceito extremamente importante. O conceito de morte bíblica é um conceito de separação, não é um conceito de cessar de existir. Tá certo? Então morte, guarda isso, é apenas separação da natureza de Deus. Aonde não tem vida de Deus, aonde não há a presença de Deus, que lugar é esse? Chama-se morte. Tá certo? Então eu era sobre a face da terra, assim como a maioria das pessoas que vivem hoje sobre a face da terra, são mortos espiritualmente, ok? Eles continuam existindo, nós estamos aqui nesse conteúdo também físico, mas nós estamos separados de Deus. Quando é que isso muda? Quando é que essa morte, ela sai da minha vida? No momento em que eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador. Então a vida de Deus agora passa a existir em mim. E agora eu sou transformado. Okay? Então morte, volto a repetir, não é cessar de existir. É apenas uma separação. E por quê? Porque você é um ser espiritual, como eu disse, e uma vez você criado, jamais deixará de existir. E a gente vive nesse mundo, como a maior parte das pessoas estão vivendo, elas vão envelhecendo, achando que é só isso aí. Morreu fisicamente, acabou. Não acabou nada. Uma vez criados, nunca mais deixaremos de existir. Agora eu posso viver a minha vida separada de Deus. Isso chama-se morte, a morte espiritual. Isso é terrível. Mas Jesus veio pagando esse preço maravilhoso para que eu e você não vivamos dessa forma. Que nós sejamos transformados. Saiamos da morte espiritual para a vida. Em Lucas capítulo 16, eu quero falar isso para você, porque eu falei aqui, preste bem atenção. Nós fomos criados, nós somos um ser espiritual e uma vez criados, jamais deixaremos de existir. Vou provar isso. Lucas capítulo 16, verso número 22. E aconteceu, veja, que o mendigo morreu, e nós sabemos quem é Lázaro, está falando a respeito dele. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Você vê, o mendigo morreu. O corpo acabou, Lázaro, acabou nada. Ele só saiu daquela residência terrena desse corpo e ele foi levado pelos anjos para onde, gente? Para o seio de Abraão, para junto de Abraão. Agora veja que legal, o rico também morreu e foi sepultado. Então aqui é a prova definitiva para eu te mostrar. Veja o verso número 23, porque está dizendo assim, no inferno, estando em tormentos o rico. Então o rico estava vivo sobre a face da terra, morreu fisicamente, mas ele continuou existindo. Só que ele foi para esse lugar. Qual é o lugar? É no inferno.
debaixo de um tormento, essa palavra envolve até tortura, ele levantou os olhos e ele viu de longe Abraão. E viu Lázaro do lado dele. E no verso 25 diz assim, olha só, gente. Então ele disse, Abraão disse, filho, você lembra de que você recebeu os seus bens durante a sua vida terrena, enquanto Lázaro recebeu os males? Né? Porque ele era um mendigo, ele vivia de sobras. Agora, porém, ele está aqui consolado. Olha como é que está escrito. Ele está num lugar de consolo. Ele não deixou de existir, ele continua existindo. Após a morte física. Isso que você tem que entender. Isso aqui, gente, não é uma parábola. Jesus não está contando uma historinha para o pessoal ficar... Ele está contando a verdade. Ele citou o nome próprio da pessoa. Lázaro. E beleza, ele diz lá assim, enquanto você está em outro local, você está em tormentos, no inferno. Veja, gente, o que está no verso número 26. Está escrito assim, ó, e além de tudo, está colocado um grande abismo entre eu e vocês aí. Então o que acontece? De cá não pode passar para lá, nem de lá para cá, e é isso aí. Isso aí é definitivo, depois que nós cessamos de morrer, o físico, né? Quando o meu corpo, nesse mundo, ele cessa, eu continuo existindo. E aí só tem dois lugares. Ou nós vamos estar eternamente com Deus por causa da natureza dele, ou nós estaremos eternamente separados de Deus, e isso é morte espiritual eterna nesse lugar chamado inferno. Ok? Por isso que a gente tem que valorizar a vida, queridos. No tempo que a gente está vivendo e tantas pessoas morrendo, será que elas decidiram? Será que elas decidiram pela obra de Jesus na cruz do Calvário para continuarem a existir, mas de maneira viva na presença de Deus para a eternidade? Boa pergunta. E eu ponho isso aí no teu coração. Que de repente você está assistindo esses vídeos e você não tem certeza se você é uma pessoa salva, se você recebeu a vida de Deus, a Jesus como Senhor e Salvador, porque essa é a oportunidade que Deus tem te dado. É só você abrir o teu coração, entregar para a vida para Ele e reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Criador, que Ele veio a esse mundo liberar a vida dEle para nós. E a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem. Existe aí, eu quero terminar esse vídeo falando algo, existe essa noção bem humana de todo mundo classificar que todo mundo é filho de Deus. Não, ninguém é filho de Deus por natureza, ter a natureza de volta. Todos são criaturas de Deus, ok? Isso é importante. Deus criou todo ser humano. Mas se você verdadeiramente quer ter a natureza de Deus, para se classificar na condição de filho, você precisa receber o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então aí sim, verdadeiramente, a natureza dele virá para o meu coração e eu serei adotado nessa família, na família de Deus. Legal? Dá um like nesse programa, se inscreve aí no nosso canal e, por favor, deixe um comentário que é importante